Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente, talvez até um pouco ousado. Nós vamos mergulhar fundo num texto com quase 3.000 anos de idade, não para uma aula de história, mas para tentar entender a confusão e a turbulência do nosso mundo, aqui e agora. Nós vamos explorar os capítulos 13 a 23 do livro de Isaías. E a nossa grande proposta é usar essas palavras antigas como um espelho profético que, acreditem, reflete muito mais do que o passado. Ele revela padrões de poder, de arrogância, de corrupção e também de esperança, que continuam moldando tudo, desde as grandes potências globais até os bastidores do poder aqui no nosso país. E a pergunta que vai nos guiar, a pergunta que paira sobre toda a nossa conversa é esta: será que é possível? Um texto escrito há 2.700 anos pode de fato diagnosticar o nosso presente caótico? A queda de impérios que já viraram pó e a história de líderes de uma era tão distante podem mesmo nos dizer algo relevante sobre as notícias que a gente lê no jornal hoje de manhã? Bom, a resposta que a gente vai explorar juntos aqui é um sonoro e surpreendente sim. Vamos descobrir como essa sabedoria antiga, essa voz profética, pode nos dar uma clareza que muitas vezes falta nas análises modernas sobre as complexas questões que a gente enfrenta todos os dias. Então vamos lá. A ideia central que vai amarrar toda a nossa análise é essa metáfora, o espelho de Isaías. Nós não vamos ler esses capítulos, que são conhecidos como os oráculos contra as nações, como se fossem apenas um documento histórico, uma peça de museu. Não, a gente vai tratar esse texto como um espelho profético. Pense nele como uma ferramenta de diagnóstico, quase como uma ressonância magnética da alma das nações. Ele nos permite enxergar além da superfície e identificar os arquétipos, os modelos de comportamento do poder, da corrupção e da idolatria que se repetem vez após vez ao longo da história, inclusive e especialmente no nosso tempo. Para a gente entender bem, o que eram esses tais oráculos contra as nações? Basicamente, eram mensagens, proclamações de juízo divino contra os grandes impérios e reinos daquela época. Pensa na Babilônia, na Assíria, no Egito, as superpotências do mundo antigo. Mas o objetivo de Isaías não era só prever a queda deles. Tinha uma função dupla, muito estratégica. Primeiro, era um alerta para o seu próprio povo, o povo de Israel. Parem de confiar em alianças políticas com esses impérios. Eles são frágeis, são areia movediça. E o segundo ponto, que é o mais importante para nós, era afirmar uma ideia revolucionária. O Deus de Israel não é um Deus local. Ele é soberano sobre toda a história humana e seu juízo contra a arrogância, a opressão e a idolatria vale para todo mundo, em todo lugar. E essa ideia de um Deus que julga os impérios nos leva direto para a nossa primeira grande seção, o orgulho dos impérios. Aqui, o espelho de Isaías vai nos mostrar um arquétipo fundamental, uma imagem que ecoa através dos séculos com uma força impressionante, a da superpotência arrogante. E o exemplo máximo, o retrato mais vívido e poderoso desse arquétipo é, sem dúvida, a Babilônia. Veja bem, Isaías não descreve a Babilônia apenas como um inimigo político ou militar. Ela é muito mais do que isso. Ela se torna um símbolo, o arquétipo da arrogância humana em sua forma mais pura. É o poder militarizado e opressor que se embriaga de si mesmo a ponto de se exaltar, de se colocar no lugar de Deus. A Babilônia diz: eu sou e não há ninguém além de mim. É por isso que a sua queda, na visão do profeta, não é um simples evento geopolítico, é um evento cósmico, um abalo teológico. O universo inteiro reage. E essa imagem é tão poderosa que ela atravessa a Bíblia inteira e reaparece com força total lá no livro do Apocalipse. Tem um teólogo, o John Golden Gay, que resume isso de uma forma simplesmente brilhante. Ele diz o seguinte: Isaías pinta um quadro global em que Deus dirige até mesmo o destino dos maiores impérios. Parem para pensar no peso dessa afirmação. Essa é a ideia central aqui. Nenhuma nação, nenhuma superpotência, por mais forte e invencível que pareça, está fora do alcance ou da autoridade do plano divino. O que o profeta está dizendo para o seu povo naquela época e para nós hoje é que a história tem um Senhor. E esse Senhor não são os imperadores, não são os presidentes, não são os CEOs das grandes corporações. E é aí que o espelho fica desconfortável, porque ele reflete o nosso mundo. A análise que estamos usando sugere que esse padrão babilônico se repete hoje, mas com outras roupas, com novas ferramentas. A opressão que antes era feita com exércitos e bigas, hoje muitas vezes se manifesta como um bullying econômico e geopolítico. A exigência de lealdade dos reinos vassalos de antigamente se parece muito com a imposição de tarifas comerciais para forçar um alinhamento político. A arrogância que se baseava na força militar,
hoje se manifesta numa hegemonia comercial usada como forma de controle. É a mesma lógica imperial, só que com uma nova linguagem. Então, para a gente fechar essa primeira parte, o ponto crucial é este, o padrão do império. O que a gente precisa entender é que o retrato da Babilônia em Isaías não é só sobre um povo antigo que cometeu erros, é sobre um padrão de poder que se repete, uma tentação constante da humanidade de absolutizar a própria força, de acreditar na própria invencibilidade e, no processo, oprimir os mais fracos. O espelho profético de Isaías, então, nos dá as lentes, a capacidade de identificar esse padrão em ação no nosso mundo hoje. Mas o espelho de Isaías não aponta só para os inimigos externos, para os grandes impérios distantes. E talvez aqui a coisa fique ainda mais séria. Ele também se vira para dentro. E na nossa segunda sessão, a gente vai explorar exatamente isso, a corrupção interna. O profeta nos mostra de forma muito dura que o maior perigo para uma nação pode não vir de fora, mas sim da decadência moral e da arrogância de seus próprios líderes. E o estudo de caso que Isaías nos dá é a história de um homem chamado Sebna, no capítulo 22. É uma história curta, mas poderosa. Sebna era um alto oficial em Jerusalém, alguém de dentro do poder. E o que ele faz? Em vez de cuidar do povo, ele usa sua posição para construir um monumento gigantesco para si mesmo, para sua própria glória. Ele era um líder completamente autocentrado. E por causa dessa arrogância, dessa autossuficiência, Deus anuncia sua queda. Mas a história não para aí. No lugar dele, Deus levanta um homem chamado Eliaquim, descrito como um servo fiel. O contraste é gritante. Sai o líder que busca o próprio poder, entre o servo que busca restaurar a confiança. E não sou só eu que vejo isso. O comentarista bíblico J. Alec Moyer capta a essência dessa história de forma perfeita. Ele diz que Sebna é um arquétipo de líderes obcecados por poder pessoal e legado institucional. Percebem? Não se trata só de um político corrupto de 2.700 anos atrás. Sebna representa um tipo de liderança, um modelo que a gente conhece muito bem. Aquele que usa a posição de poder não para servir o povo ou a nação, mas para construir o próprio nome, a própria imagem, o próprio legado. E aí, claro, o espelho se vira para a gente e faz a pergunta que não quer calar, a pergunta que o profeta nos força a fazer. Onde é que a gente vê os sebazinas de hoje? Onde encontramos líderes, sejam eles políticos ou até religiosos, que estão mais preocupados com o próprio poder, com a própria influência e o próprio legado, do que com a justiça, a verdade e o bem-estar do povo que deveriam servir. E aqui que a análise que estamos acompanhando aplica o arquétipo de Sebna diretamente ao cenário brasileiro contemporâneo. A fonte aponta para líderes, especialmente no campo religioso, que instrumentalizam a fé e a religião como uma ferramenta para alcançar poder político. O texto descreve o uso de púlpitos e da influência religiosa não para o serviço, mas para ganho pessoal e para a promoção de uma agenda ideológica. Fala de alianças espúrias com o poder político, feitas em troca de favores e proteção, e no fim das contas, o sacrifício da saúde da nossa democracia para o benefício de poucos. É o mesmo padrão de Sebna, o uso de um lugar de confiança para o engrandecimento próprio. Então, o resumo desta segunda sessão é sobre o perigo que vem de dentro. O espelho profético nos revela uma verdade profundamente desconfortável. A maior e mais insidiosa ameaça a uma nação pode não ser um exército inimigo marchando na fronteira. A maior ameaça pode ser a podridão interna, a corrupção moral e a arrogância de seus próprios líderes, especialmente daqueles que ocupam posições de confiança pública e que deveriam ser os primeiros a proteger o povo. Tudo bem, nós já olhamos para o arquétipo do império arrogante e para o líder corrupto de dentro do sistema. Agora Isaías vai nos apresentar um terceiro arquétipo, e este talvez seja o mais sutil, o mais moderno e o mais perigoso de todos. Bem-vindos à nossa terceira sessão, o ídolo do comércio. O foco aqui é a antiga cidade-estado de Tiro, que na profecia se torna o símbolo de uma economia globalizada que se esquece de Deus e se torna ela mesma uma forma de idolatria. No mundo de Isaías, Tiro era o centro do comércio global. Pense nela como a Nova York, a Londres ou a Singapura da antiguidade. Era o lugar onde o dinheiro do mundo circulava. Mas na profecia de Isaías 23, Tiro se torna muito mais do que isso. Ela se torna a personificação do poder econômico que confia única e exclusivamente em si mesmo. É o símbolo de um sistema baseado na riqueza e na autossuficiência. Um sistema que opera completamente à parte dos princípios de justiça e de cuidado com o próximo que vem de Deus. E esse sistema tem uma lógica própria, quase uma teologia. A lógica de Tiro nos diz que a autossuficiência financeira é a única segurança real, que o lucro, no fim das contas, justifica os meios.
que o comércio não é sobre cooperação, mas sobre controle, que a riqueza é a glória máxima que um ser humano ou uma nação pode alcançar. E no topo de tudo isso está o grande dogma: o mercado é o Deus soberano, e a ele todos nós devemos servir. Parece familiar? E o espelho, mais uma vez, se volta para nós. A análise que estamos seguindo traça um paralelo chocante, e vamos admitir, bastante provocador, entre a antiga Tiro e o que ela chama de indústria da fé no Brasil de hoje. A lógica do mercado, onde tudo tem um preço, é aplicada à fé. A confiança no capital se transforma na venda de bênçãos e influência. A riqueza, que era a fortaleza de Tiro, se manifesta em igrejas que, segundo essa análise, operam como verdadeiras franquias de poder. É a idolatria de Tiro, a lógica do comércio como Deus importada para dentro do templo. Mas aqui, quando a gente acha que a história de Tiro vai terminar só em juízo e destruição, a profecia de Isaías nos oferece uma virada de roteiro completamente surpreendente. Depois de anunciar o juízo sobre a cidade, o texto diz algo que ninguém esperava. Ele diz que, depois de um tempo, os lucros do seu comércio, o mesmo dinheiro que era fruto da arrogância, serão consagrados ao Senhor. O que antes era um ídolo será de alguma forma redimido e redirecionado. E o resumo dessa sessão nos deixa com essa tensão teológica, que é muito profunda e muito importante. O capital, o dinheiro, o comércio, tudo isso está sob o juízo de Deus. Isaías deixa muito claro que Deus julga, sim, os sistemas econômicos que deificam o lucro e exploram os pobres. Mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra uma verdade ainda mais radical. Nenhuma esfera da vida humana, nem mesmo o comércio e a economia, está permanentemente fora do alcance da graça redentora de Deus. Há um potencial de redenção para tudo. Ok. Diante de tudo isso que a gente viu, impérios opressores, líderes corruptos por dentro, economias que se tornaram ídolos, qual deveria ser a nossa resposta? O que fazer? Na nossa quarta e última sessão de análise, a gente não vai olhar para um oráculo, para uma mensagem falada, a gente vai olhar para o próprio profeta. Vamos ver a resposta do profeta. Uma resposta que não foi dita com palavras, mas que foi vivida na própria carne. O que vocês estão vendo é simplesmente estarrecedor. No capítulo 20 do livro, Deus dá uma ordem a Isaías, que ele ande nu e descalço, em público, por 3 anos. Pensem nisso. Não por um dia, não por uma semana, 3 anos. Isso não era um ato de loucura. Era um sermão vivo. Era um sinal profético encarnado, uma performance de protesto radical. Era a denúncia mais visceral e chocante que ele poderia fazer contra a confiança do seu povo em falsas seguranças, em alianças políticas e no poder militar humano para se proteger. O grande teólogo Brevard Childs nos ajuda a entender a profundidade desse ato. Ele escreve que essa ação simbólica de Isaías revela o absurdo das estratégias humanas e a necessidade de dependência radical de Deus. Ao se despir de tudo, literalmente, Isaías estava encenando a verdade central de toda sua mensagem. Toda a segurança que a gente busca em poderes humanos, seja militar, político ou econômico, é uma ilusão. É uma roupa que não nos protege. A única segurança verdadeira, a única esperança real, está numa dependência radical e total em Deus. E assim, depois de percorrer esses oráculos, de encarar esses arquétipos do poder, a gente chega à nossa conclusão. Nós olhamos para o espelho de Isaías por um tempo e vimos reflexos bem desconfortáveis e muito familiares do nosso próprio mundo. Agora é hora de juntar as peças, de sintetizar o que a gente viu e de encarar, de frente, o reflexo final. Então, o que foi que esse espelho antigo nos revelou hoje? Primeiro, ele nos mostrou o padrão da arrogância imperial, que se repete com novas máscaras. Depois, ele nos mostrou a ameaça da corrupção interna, o perigo que mora dentro de casa. Em seguida, ele nos alertou sobre a sedução da idolatria econômica, a tentação de transformar o mercado em nosso Deus. E, finalmente, através do ato chocante do próprio Isaías, o espelho nos mostrou a necessidade de uma fé que não é só de palavras, mas que é encarnada. Uma resposta profética que tem a coragem de ser um sinal vivo no meio de uma cultura de falsas seguranças. E nós terminamos com esta pergunta. Este é o reflexo final que o espelho joga de volta, não mais para Babilônia, ou para o Sebna, ou para Tiro, mas para nós. O espelho nos mostrou, com uma clareza brutal, os padrões destrutivos do poder. A questão que fica, a questão que Isaías nos deixa, não é apenas uma questão de diagnóstico. É uma questão de vocação. Se esses são os padrões que precisam ser desmantelados, a pergunta é: o que o espelho nos chama a construir no lugar deles? A resposta para essa pergunta, meus amigos, é o nosso desafio, é a nossa tarefa. Muito obrigado.